Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está conectado com este vídeo, que está conectado com esta mensagem. Deus te abençoe a sua vida preciosa. Nós vamos ler mais um pedacinho da Bíblia, da Palavra de Deus, e nela vamos meditar. Desta feita nós leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. O texto sagrado diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Minha gente, que coisa maravilhosa. Naquele tempo, os seguidores de Jesus Cristo, os apóstolos e os discípulos se reuniam nas sinagogas e no templo. Ainda não havia um marco divisório entre judaísmo e cristianismo. Por isso que os apóstolos de Jesus estavam sempre nas sinagogas e inclusivamente no templo. E nessa ocasião estavam Pedro e João seguindo o calendário judaico, que estabelecia que a hora nona lá no templo era a hora de oração. Lembrando que os judeus dividiam o dia em dois estágios. De manhã até as 6 horas da tarde, 6 da manhã até as 18 horas era chamado de dia. E das 6 horas até as 6 horas da manhã era chamado de noite, onde eles dividiam a noite em 4 vigílias. Das 6 às 9 era a primeira vigília da noite, das 9 à meia-noite era a segunda vigília da noite, da meia-noite às 3 horas a terceira vigília da noite, e das 3 horas às 6 horas da manhã era chamada de quarta vigília da noite. E o dia eles começavam a contar como hora primeira, hora segunda, hora terceira, etc. e tal. Daí a hora nona ser às 15 horas da tarde. Era a hora que aconteceu esse milagre maravilhoso que nós acabamos de ler. Na hora da oração, às 15 horas, estava entrando no templo Pedro e João, e como era costume, as pessoas levavam no leito esse coxo, que era coxo de nascença, e ali colocavam ele na porta formosa. Era uma entre muitas outras portas do templo. E ele ficava ali durante o dia pedindo esmola. Iam entrando Pedro e João para a oração, e ele, olhando para Pedro e João, pediu que lhe dessem alguma esmola. Pedro e João pararam, e Pedro, olhando para ele, disse: Olha para nós, fitando os olhos, direto nos olhos dele. E Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te. E estendeu a mão, pegou na mão direita dele, e ele atendeu aquele comando e se forçou, seus pés se firmaram, os artérios também, ele ficou em pé, saltou, começou a andar e entrou com eles no templo, louvando a Deus e saltitando em meio a toda aquela multidão. E causou pasmo, espanto, e todos ficaram admirados diante desse feito maravilhoso que foi realizado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Minha gente, diante de tudo isso eu gostaria de fazer uma pergunta, né? O que nos motiva a ir ao templo?
Qual é o objetivo de irmos à igreja, de irmos à casa de Deus, né? É preciso descobrir, meus queridos ouvintes, o que me motiva a ir à igreja, o que me motiva a ir à casa de Deus. No caso de Pedro e João, eles iam ao templo para orar, para louvar, para servir a Deus. Iam ao templo em busca do alimento espiritual. Já o que motivava o coxo, esse moço aleijado, ir ao templo, era para pedir esmola. Ele ia exclusivamente na casa de Deus em busca de satisfação material. Pedro e João entravam no templo. Ele ia e ficava do lado de fora para pedir as suas esmolas. Então é preciso, minha gente, definir qual a motivação, o que nos leva a ir à casa de Deus. Eu faço essa pergunta para você. O que você vai fazer na casa de Deus? O que te leva lá? Qual é o objetivo de você ir na igreja, na casa de Deus? Então, minha gente, no caso desse moço, ele ia para pedir esmola. E tem sido esta a realidade nos nossos dias, principalmente no contexto de Brasil. Os grandes templos ficam abarrotados de pessoas que vão em busca pura e exclusivamente de recursos materiais. Entram com o corpo dentro do templo, mas o coração fica lá fora, em busca dos recursos. Minha gente, a nossa motivação para ir à casa de Deus deve ser em busca do alimento espiritual, em busca de orar, agradecer e enriquecer a nossa vida dos recursos espirituais. Outra coisinha que nós aprendemos aqui é que é preciso confrontar aquelas pessoas que estão acomodadas diante de sua realidade. Foi o que aconteceu com Pedro e João em relação ao moço pedinte. Eles olharam, encararam e disseram: olha para nós, porque era muito comum as pessoas que pediam esmola não olhar para o rosto de quem lhe dava esmola, mas olhar para as mãos. Eles já olhavam para as mãos e ficavam de cabeça baixa. Pedro falou: não, nada disso, olha para nós, olha aqui, fitando os olhos dele, disse: olha para nós, tipo assim, olha, é olho no olho, olha aqui dentro dos meus olhos, e já quero. E ele olhou, mas ele estava esperando receber alguma coisa. Pedro disse: já digo logo de cara que eu não tenho prata nem ouro, estou duro, estou durinho, não tenho nada de recursos materiais para dar, mas tenho algo importante para lhe dar, e isso que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E ele levantou mesmo e andou para a glória de Deus e para a sua felicidade. Amém, minha gente? Que coisa maravilhosa. Talvez tenha sido essa a primeira vez que ele tenha entrado no templo. E ele entrou com suas próprias pernas, entrou acompanhando Pedro e João, entrou saltando diante de toda aquela multidão. Então a gente aprende aqui também, minha gente, que Jesus Cristo é muito melhor do que prata, muito melhor do que ouro, muito melhor do que todos os bens materiais. Os bens materiais, no caso, aprisionavam este moço, mas quando ele foi confrontado com Jesus Cristo, a sua situação mudou imediatamente. Pedro disse: eu não tenho dinheiro, mas tem algo muito melhor do que dinheiro. O que eu tenho vai te tirar definitivamente desta vida de esmolar, desta vida de pedinte. E ofereceu Jesus, e ele pela fé aceitou, levantou, andou, e daí para frente nunca mais ele pediu esmola diante do templo, diante da porta formosa do templo, porque a partir daí ele ficou normal, pôde trabalhar e amealhar os recursos de sua própria sobrevivência. Amém, minha gente? Que coisa maravilhosa. O nome de Jesus é extraordinário. Então, minha gente, fica patente aqui uma das lições mais preciosas: Jesus Cristo satisfaz. Satisfaz tanto o lado físico, o lado material, quanto o lado espiritual. Porque a Bíblia fala lá no Salmo de número 23, verso 1, né? É uma referência a Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, minha gente? Louvado seja Deus. E a última lição que eu quero deixar é essa, de que os milagres acontecem para a glória de Deus, nunca para a promoção do homem.
Pedro tomou o cuidado quando viu aquela multidão toda atônita, pasmada, admirada, olhando para ele. João, lá no verso 12, ele vai dizer: por que vocês olham para nós como se nós, por nossa própria virtude, tivéssemos feito esse homem andar? Não, esse homem andou pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então a glória deve ser dada exclusivamente a Deus pelos nossos feitos aqui na terra, em nome de Jesus. E Pedro tomou a palavra e disse: o mérito é exclusivo de Jesus, e todo milagre acontece, minha gente, para que as pessoas possam crer que Jesus Cristo realmente é Deus, é o Salvador do mundo. Lá no verso 19, Pedro vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então aqui está, minha gente, o objetivo de nós irmos na igreja, buscar os recursos espirituais, e com os recursos espirituais, automaticamente Papai do Céu nos acrescenta aquilo que é necessário para a nossa subsistência com dignidade. Amém? Em nome de Jesus tem poder. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, te agradecemos imensamente por esse instante precioso de meditação na Tua Palavra, e eu quero, meu Senhor, que quem ouviu esta palavra possa fazer um bom uso do poder do nome de Jesus Cristo, e que o nome de Jesus Cristo, meu Pai, tire esta pessoa que ouviu esta mensagem de sua situação de penúria, de miséria, de sua situação de enfermidade, seja ela de que nível for, meu Pai. Quero declarar aqui, com o poder e com a força do nome de Jesus Cristo, que essa pessoa se levante dessa situação, em definitivo, para a glória do nome de Jesus Cristo. Peço especialmente também pelos meus familiares, meu Pai, que precisam conhecer Jesus Cristo como Salvador, e possam abraçá-lo, querido Pai, e aceitá-lo como Senhor de suas vidas. E peço por todo o teu povo espalhado por toda a superfície da terra, em nome de Jesus. Amém. E quem crê, diga graças a Deus.